Olá! Sabe aquela sensação de que o mundo está mudando numa velocidade que mal dá para acompanhar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma dessas grandes transformações, uma mudança tecnológica que pode redefinir a nossa ideia de propriedade. É o universo da Web3 e da tokenização. E para a gente entender o tamanho disso, vamos comparar com outra revolução que todo mundo aqui viveu, a chegada da internet. Vamos nessa! Para começar, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Pensa lá nos anos 90. Lembra daquele barulhinho da internet discada, da paciência que a gente tinha que ter para carregar uma única imagem? Naquela época, a internet era uma curiosidade, uma ferramenta. Hoje, hoje ela é o ar que a gente respira, com o digital e o físico totalmente misturados. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. O que essa frase mostra é que nos anos 90, o futuro que a gente vive hoje era praticamente inimaginável. Ninguém sabia no que ia dar. E a grande questão é, e se a gente estiver vivendo um momento exatamente igual a esse, agora mesmo? Porque a lição do passado é essa. Uma nova tecnologia não só adiciona coisas novas ao mundo, ela vira o tabuleiro do jogo. A internet não foi só um jeito diferente de mandar uma carta. Ela foi a primeira peça de um dominó que mudou as regras de tudo. E que efeito dominó, hein? Em questão de 2 ou 3 décadas, a internet virou a sociedade de cabeça para baixo. Não foi só uma área, foi tudo. O jeito de gerenciar empresas, o comércio, que virou global, as profissões que nasceram e morreram, o nosso dinheiro e até o jeito da gente se relacionar com outras pessoas e com os lugares. Certo? Agora, vamos pular de volta para o presente, porque uma mudança bem parecida está acontecendo de novo, só que dessa vez ela é ainda mais profunda. Ela mexe com a nossa própria percepção do que a gente considera real. Por muito tempo, a nossa realidade era basicamente o que a gente podia tocar e ver. O mundo físico, material, mas a tecnologia está borrando essa linha. O virtual está deixando de ser só um joguinho ou uma tela e está virando parte legítima da nossa vida, se misturando com o que a gente sente e pensa. É nesse novo espaço que surge o que o pessoal chama de Web3. E talvez o melhor jeito de pensar nela não seja como uma atualização da internet. Pensa mais como uma ponte que conecta essas várias dimensões da nossa vida, a física, a digital, a emocional, tudo junto. E dentro desse universo da Web3 tem um mecanismo, uma ferramenta poderosa que está mudando o jogo. Uma coisa que pode alterar de vez o nosso conceito do que é ter alguma coisa, do que é propriedade. O nome dessa ferramenta é tokenização. Parece complicado, mas a ideia central é até simples. Imagina poder dar uma identidade digital única, como se fosse um chassi de carro ou um RG para qualquer coisa, seja um objeto físico ou um arquivo digital. E essa identidade é a prova de falsificação. Isso é possível por causa da tecnologia blockchain, que age como um grande cartório digital, público e super seguro. O processo é fascinante. Pega um item qualquer, pode ser um carro, uma música, uma obra de arte. Esse item recebe um código único. Um exemplo famoso disso são os NFTs, que funcionam como essa impressão digital. A partir daí, aquele item se torna um ativo digital, que pode ser vendido e comprado de forma segura, com todo o histórico de propriedade visível para todo mundo. Eu sei, é um conceito denso, mas é agora que a gente começa a exercitar a imaginação, porque as implicações disso tudo são, enormes. Vamos pensar um pouco juntos sobre as possibilidades que essa tecnologia abre. Vamos partir dessa ideia. Se a gente vive num mundo onde tudo pode ser tokenizado, a gente é meio que forçado a repensar os fundamentos da nossa sociedade. Pensa no mercado de trabalho. Muitas profissões que hoje servem como intermediários, como alguns tipos de corretores ou agentes, poderiam simplesmente desaparecer. E no lugar delas, talvez a gente tenha auditores de ativos digitais ou curadores de identidades virtuais, coisas que hoje soam como ficção científica. E as nossas instituições como ficam? Para que serviria um cartório de imóveis se a escritura da sua casa fosse um token único e inviolável na blockchain? Como os governos arrecadariam impostos num mundo de transações digitais que não passam por um banco central? Essas estruturas teriam que se reinventar totalmente. E a coisa vai além do trabalho e do governo. Pensa nas nossas relações. Comunidades inteiras poderiam se formar ao redor da posse de um mesmo ativo digital. A nossa própria identidade poderia se tornar uma coleção de tokens que representam nossas conquistas, nossos gostos, nossos grupos. É muito fácil ouvir tudo isso e simplesmente descartar como fantasia. Mas existe uma razão bem urgente para a gente começar a pensar nisso agora. E aqui está o ponto mais importante de todos. Esse futuro ele não está escrito em pedra.
Ele está sendo construído agora, neste exato momento, por uma competição de ideias, de tecnologias e de narrativas. E essa citação na tela resume tudo de forma brilhante. Pensar sobre essas coisas não é só um exercício intelectual, passa a ser uma ferramenta essencial para a nossa capacidade de adaptação no mundo que está se formando. Porque ao refletir sobre essas ideias, a gente deixa de ser um mero espectador. A gente passa a participar da conversa que vai definir a próxima era, em vez de simplesmente aceitar as mudanças que outros decidem por nós. Então a gente encerra com essa provocação. E se esse futuro, que parece coisa de filme, não estiver tão longe assim? Se a velocidade da mudança for parecida com a da internet, talvez esse futuro já esteja batendo na nossa porta.